Ora, as minhas leituras de novembro foram quase todas relacionadas com o ano de histórias, ou seja, foi quase tudo contos, mas também li um livro para o Non-Fiction November, que não foi planeado, aconteceu porque eu descobri o livro e eu fiquei curiosa e por isso mesmo fui ler, até porque ele vai estar relacionado com leituras que eu vou fazer no próximo ano. E é esse o primeiro livro que eu vos vou falar, assim que o Goodreads cooperar e me deixar ler o nome do livro. O livro chama-se The Mysterious World of Sherlock Holmes, de Bruce Wexler. É um livro de não-ficção, óbvio, sobre Sherlock Holmes, o autor, a personagem, o fenómeno à volta do Sherlock Holmes, o fascínio que algumas pessoas têm por Sherlock Holmes, e yada yada yada. Eu não sabia que o livro existia, achei curioso, o li, ainda aprendi algumas coisas, descobri que há gente muito doida por aí, ao ponto de ter clubes de Sherlock Holmes e fazer reenactments dos livros, saber todos os pormenores e mais algum. Enfim, cada um sabe de si. Mas achei curioso estes detalhes. Depois, livros que eu li inteiramente para o ano de histórias. The King in Yellow, do Robert W. Chambers, que era um livro. Foi um livro que eu comecei a ler ainda para o List de Treves, portanto em outubro, porque é um livro que inspirou muitas coisas, em particular o H.P. Lovecraft, e eu tinha alguma curiosidade, porque é um livro que tinha algumas coisas, algumas temáticas associadas bastante interessantes. Não achei que fosse tão extremo quanto o Lovecraft, em termos de ir longe em termos de horror. No entanto, é um tipo de horror que é mais subtil e que está ali nas bordas da página, nos cantos da página, à espera de vos continuar a perseguir depois de vocês fecharem o livro. Porque lá está, o problema é as pessoas encontrarem o livro barra peça de teatro The King in Yellow. E isso é uma das coisas que vai passando em vários contos, não em todos. Eu hoje por acaso achava que quase todos os contos iriam ter essa menção, mas não. Mas é interessante perceber que este foi um dos primeiros livros a fazer esse tipo de experiência, ou livros não, este foi os primeiros contos a ver algo que trazia loucura às pessoas, uma peça de teatro, o facto das pessoas lerem a peça de teatro alterar completamente a vida delas. Algumas ficarem completamente loucas, outras psicoses do género. Porque eu já tenho visto isso explorado, lido vários livros que têm esse tipo de narrativa. Foi interessante ler estes. Não achei que não é a melhor coisa do mundo. Não, tem alguns contos interessantes. Tem aqui muitas coisas que me fez lembrar mais contos europeus do que propriamente contos americanos. Mas eu acho que o Robert W. Chambers era americano. Espero não estar a dizer um disparate. É um autor americano. Enfim, foi interessante de conhecer e de explorar. Se calhar alguns dos contos vou querer reler mais tarde. Em particular aqueles que foram mais ligados ao King in Yellow, porque tem alguns elementos interessantes, mas pronto, acho que de seguida vou explorar talvez mais Lovecraft em vez disto. Depois li A Tela Humana, do Saki, e adorei, óbvio. Gosto imenso do sentido do humor e crítica que este autor tem. Começamos logo com o primeiro conto, O Silêncio da Lady Anne, que caracteriza tão bem um casal inglês
com algum dinheiro, mas não assim, completamente abastados, que estão completamente fora de tudo e de todos, de toda a realidade, em coisas tão estúpidas, e que são coisas tão estúpidas como eles fazem. Como é que eu vou te explicar isto? São extremamente snobs, mas são extremamente estúpidos. E sem cultura nenhuma. Tipo mesmo, tábua rasa. É genial. É genial. E o final desse conto então é 5 estrelas. Tela Humana também foi um conto que eu gostei bastante. Foi uma ótima leitura. Que me vai ter que fazer ler o livro que eu tenho ali nas estantes. O outro livro que eu tenho, que tenho praticamente os contos todos do autor. Porque isto é só fantástico. É só fantástico. Se querem ler um autor que tenha contos com ligeiro humor, Saki é a vossa resposta. Também já li um conto de fantasmas com ele. Não escrito por ele. Salve. Exatamente. Aqui no Histórias de Fantasmas. E o conto chama-se A Porta Aberta. Sim, já sei. Que também aparece naquele livro. Mas a tradução é ligeiramente diferente. Comecei a ler o The Little Black Book of Stories da A.S. Byatt, que eu nunca sei dizer o nome da senhora. O conto que eu li chama-se The Thing in the Forest. Alguns destes contos têm alguma inspiração em contos tradicionais. Eu gostei imenso deste, A Thing in the Forest. Está relacionado com duas personagens femininas que basicamente são, juntamente com outras crianças, retiradas do seu seio familiar e são levadas para uma espécie de asilo ou algo que depois se transforma num hospital /asilo durante a Segunda Guerra Mundial. Isto numa tentativa de salvar as crianças e que elas sobrevivam às bombas. Portanto, estamos a falar de Segunda Guerra, estamos a falar de Inglaterra e o facto de Londres e arredores serem constantemente bombardeados. E elas são levadas para esse sítio, portanto há toda uma viagem de comboio muito estranha, mas não é o tema central do conto. E depois elas veem ou têm memória de algo na floresta que não fica claro se é algo que elas viram mesmo, se é algo que é fantasioso, se foi algo que elas imaginaram, algo que é monstruoso e que vai mudar a vida delas de maneira diferente, até porque elas depois acabam mais tarde por perder o contacto. E isso é... A história toda desenvolve essas coisas todas, mas é extremamente interessante. E estou com vontade de continuar a ler esta autora, mas com a sua devida calma, porque não é das coisas mais fáceis de ler. Comecei a ler o livro What We Talk About When We Talk About Love, do Raymond Carver, e que eu podia ter se calhar lido quase todo, mas não consegui terminar. Este livro que eu tenho tem 3 livros do autor: o Will You Please Be Quiet Please, What We Talk About When We Talk About Love e o Cathedral. Eu escolhi começar pelo do meio e... Por um lado estou a gostar daquilo que estou a ler, por outro lado estou a achar que é demasiado frio, demasiado sintético em alguns casos, e que é o mesmo tipo de histórias que a maior parte das pessoas que a grande maioria não vai gostar. Porque são histórias... parecem quase fotografias, ou se tivéssemos ali 10 minutos do tempo, 10 minutos é um bocadinho mais de 10 minutos, mas pronto, ali um bocadinho de tempo da vida de uma pessoa, mas muitas vezes sem contexto, sem saber o que é que a pessoa está a sentir
completamente. Portanto, é estranho. Depois já percebi porque é que os contos são assim tão secos e frios. Estes contos foram extremamente editados pelo editor do Raymond Carver antes de serem publicados, depois até houve alguma controvérsia à volta disso uns anos mais tarde. Não deixa de ser algo interessante. Portanto, não estou arrependida de ter começado a ler Raymond Carver por aqui. Obviamente depois irei querer ler os outros livros, mas primeiro terei que acabar este. Por enquanto estou a gostar de algumas histórias mais do que outras, mas sem ser nada assim absolutamente espetacular. Mas estou a gostar. E por último, comecei a ler a Maria Judite Carvalho, finalmente. Li o conto Tanta Gente Mariana e que desespero. Gostei bastante da escrita da autora, gostei da história e eu vou terminar de ler o livro, porque este volume 1 das obras completas da autora tem 2 livros de contos, o Tanta Gente Mariana e As Palavras Poupadas. Eu irei, entretanto, terminar de ler o Tanta Gente Mariana, mas estou muito contente por ter investido neste livro. E no segundo também, no segundo volume, e vou querer ler mais da autora muito, muito em breve. Foram estas as poucas leituras que eu fiz durante o mês de novembro. Também dediquei-me mais aos contos, li coisas boas, eu gostei bastante da experiência das leituras que tive. Tive pena de não ler mais, mas isto é assim, há meses que a pessoa lê mais, outros meses que lê menos. E vocês, o que é que leram durante o mês de novembro? Leram contos para o N Histórias? Digam-me tudo nos comentários e até ao próximo vídeo.